Olá pessoal, graça e paz, canal Visionário Espiritual. Eu vou falar aqui um pouquinho em Hebreus, a única carta que é um terror, é um terror para o sistema religioso, tá? Eu vou mostrar para vocês que é um terror. Hebreus 2:14, veja o que está escrito. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Meus irmãos, se esse diabo existisse, aqui está dizendo, se ele existisse, aqui está dizendo que ele foi aniquilado. Se ele existisse, ele foi aniquilado. E a palavra aniquilado é menos do que fumaça. Aniquilação é menos do que fumaça. Aí os pastores do sistema religioso evangélico diz que Deus vai te castigar, diz que tu vai perder a salvação, diz que o diabo vai te tentar, diz tudo quanto vai prejudicar você, esses dois, diabo e Deus. Tudo para te prejudicar. Eles dizem que é o diabo e Deus que vai fazer contra vocês. Primeiro, que Deus é amor. Jamais ele fará mal para você e para mim. Segundo, não existe esse diabo. Porque este diabo aqui que a Bíblia está se referindo era a lei de Moisés. Ela foi aniquilada na cruz. Então não é um diabo. Aqui está se referindo à lei de Moisés que foi, cumprida na cruz por Jesus de Nazaré. Aqui também está dizendo que assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isso quer dizer que nós, filhos de Deus, nós somos revestidos de carne. Porque o que foi salvo lá na época, o que foi salvo foi aquele povo eleito, o entendimento daquele povo eleito foi salvo, foram libertos, por Jesus de Nazaré, quando cumpriu a lei de Moisés lá na cruz. O versículo 15 do 2 de Hebreus está falando o seguinte: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão, escravidão, era a lei de Moisés, que era uma lei de condenação e morte. Era uma lei de condenação e morte. E aquele povo vivia debaixo da escravidão, debaixo daquele jugo infernal, diabólico. Jesus veio em carne, assim como eu sou carne, você é carne, mas aqui dentro de nós existe um espírito, Existe um espírito escolhido, O qual vai voltar para Deus quando o pó voltar ao pó, que é o corpo, a carne adâmica, a descendência adâmica, certo? Não foi tua carne que foi escolhida, não foi, nada externo que foi escolhido, e sim o entendimento, o espírito. Agora eu te pergunto, os pastores não sabem que este versículo está se referindo à lei de Moisés? Sabe, são teólogos, sabem. Então, se esse diabo existisse, como eles dizem que existe esse ser espiritual, então aqui está dizendo categoricamente que ele foi aniquilado. E por que hoje, em pleno o século XXI, ainda existe esse diabo para eles? Esse diabo nunca existiu espiritualmente, esse ser espiritual chamado diabo nunca existiu. Agora, a carne existiu desde de todos os tempos, está existindo e sempre existirá enquanto houver vida terrena,
né? Enquanto existir ser humano, existirá este diabo. Então, os pastores colocam Deus contra você. Os pastores colocam o diabo, um ser que não existe. Os pastores põem tudo contra você. Para quê? Benefício próprio. Para quê? Para que vocês fiquem submissos a eles. Não existe diabo. Esse diabo aqui era a lei de Moisés. Captaram? Entenderam? Entenderam? Por isso que esse canal é o canal Visionário Espiritual. E tem mais. Prestem bem atenção. Se esse diabo existisse, vou repetir, se esse diabo existisse, ele teria sido, não é, aniquilado. Por isso que a carta aos Hebreus é um terror, né, para o sistema religioso evangélico. Eles não pregam. Apocalipse não pregam, principalmente Hebreus não pregam. E quando pregam, eles pregam lá, em Hebreus, né, capítulo 11, né, capítulo 11, que fala sobre a fé, né, sobre a fé. E é através deste capítulo 11 que fala sobre fé que eles aplicam nos leigos. A mentira, ela é totalmente viva para eles. Por isso que eu peço para que vocês se inscrevam e continuem no canal Visionário Espiritual. Graça e paz.